Graças a Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Novamente estamos aqui na presença de Deus para mais uma madrugada de adoração, para mais uma madrugada de clamor, para mais uma madrugada de intercessão, para mais um tempo especial com muita qualidade diante do Senhor Jesus Cristo. Que alegria podermos desfrutar destes momentos. Que privilégio, que bênção, quando a presença de Deus está ao nosso alcance. Muitos, em gerações anteriores, nos tempos mais antigos, não tinham esse privilégio, porque o acesso até a presença de Deus era limitado. Havia necessidade de uma série de rituais e de pré-requisitos, porque Jesus ainda não havia pago o preço do pecado. Mas graças a Deus, e louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que hoje basta nós dizermos Abba, Pai, e Ele está presente. Falávamos sobre isso na live anterior. O Senhor Jesus Cristo já pagou o preço do pecado, e quando Ele disse ali na cruz do Calvário, está tudo consumado, Ele expirou e o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. A presença de Deus se tornou acessível a qualquer pessoa que crê no Senhor Jesus, que confia, que entrega sua vida, que anda no caminho de Deus, que deseja fazer a sua vontade e que está ali disposto, interessado a ter um tempo de comunhão com Ele. Cada um de nós tem o privilégio e a oportunidade de andar com Ele. Cada um de nós tem a chance de ter experiências pessoais com o Todo-Poderoso, com o Dono dos céus. Bastando para isso que você esteja diante do Senhor, dizendo: Pai, eis-me aqui. Como Moisés disse, quando o Senhor falou com ele, em meio às chamas de um pequeno arbusto, de uma sarça que ardia e não se consumia. Assim é a presença de Deus, ela arde em nosso coração, mas ela não nos consome. A presença de Deus, essa chama que arde, esse fogo. O Espírito Santo, ele é simbolizado também como fogo. João Batista disse: eu vos batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim virá um muito mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O Senhor se apresentou a Moisés naquela sarça, lá no Monte Horebe, o monte de Deus, através do fogo. De um fogo que ardia em meio àquela pequena vegetação e não consumia o vegetal. Ao invés disso, Deus estava ali, mostrando sua presença de forma inequívoca, de forma visível para Moisés. E do meio das chamas, ele falou com Moisés e disse: Moisés, Moisés. E Moisés respondeu: eis-me aqui. E Moisés disse: eu estou aqui, Senhor, pode falar. E Moisés disse: eu estou aqui, eu quero ouvir a tua voz. Nesta madrugada, diga ao Senhor: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Aqueles que têm ouvido a voz do Senhor nesses dias podem dar testemunho e dizer que não existe nada mais especial do que ouvir a voz de Deus, que é uma voz poderosa, que é uma voz doce, que é uma voz que acalma a alma, que é uma voz que traz paz, mas ao mesmo tempo também aponta uma direção. É uma voz que indica um caminho, mas ao mesmo tempo preenche a nossa alma. É uma voz que traz direção, que responde questionamentos, mas também é uma voz
que revela. É como se ela abrisse uma cortina diante dos nossos olhos espirituais. Como abriu uma cortina diante dos olhos de Moisés. Quando Deus começou a falar com ele e disse acerca de quem ele era. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu sou o Deus dos teus pais. Eu vim em resposta ao clamor do meu povo, que tem sido oprimido pelos egípcios. E eu vim para libertá-los. Queridos, Deus desceu para responder o clamor do seu povo. Quem acha que Deus está indiferente à sua oração, quem acha que Deus está indiferente ao seu clamor, não conhece a Deus. Deus não fica indiferente ao clamor dos seus. A questão é que muitas vezes a resposta não vem na hora que eu quero. A questão é que muitas vezes a resposta não vem do jeito que eu quero. A questão é que muitas vezes a resposta não é imediata. A resposta é no tempo de Deus. Mas quando chega o tempo de Deus, ele desce. Eu creio no meu coração que tem chegado para muitos de nós o tempo de Deus e ele tem descido. E ele tem vindo ao nosso encontro. E ele tem marcado encontros com pessoas. Ele tem marcado em sua agenda, como ele marcou com Moisés. Moisés estava ali apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, lá em Midian. E ele passou para o lado ocidental do deserto. E então ele olhou e viu que havia um arbusto ardendo, mas que não se consumia. E ele disse, eu vou lá para ver. E quando ele foi se aproximando, Deus bradou e disse, tira as sandálias dos teus pés, porque você pisa em terra santa. Queridos, quando eu chego diante da presença de Deus, eu estou andando em território santo. E eu tenho que me posicionar. As sandálias são aquilo que eu carrego como natural meu. E eu tenho que deixar de lado. Eu tenho que deixar de lado a minha estrutura. Eu tenho que deixar de lado aquilo que eu acredito. Eu tenho que deixar de lado o que eu penso. Eu tenho que deixar de lado a minha maneira de ver. Eu tenho que deixar de lado a minha maneira de ser. Eu tenho que deixar de lado aquilo que não vem de Deus. Eu tenho que abrir mão, colocar para lá, porque o lugar é santo. Nós estamos entrando em território santo. Nós estamos caminhando em lugar santo. E aquele que está no lugar santo, ele fala com Deus. Aquele que está no lugar santo, ele tem acesso à presença de Deus. Aquele que fala e que se encontra no lugar santo, ele tem comunhão com Deus. E Deus fala com ele, e a primeira coisa que Deus fala para Moisés é, Moisés. Moisés. Deus, quando fala conosco, ele nos chama pelo nosso nome. Engana-se quem acha que Deus não conhece o seu nome. Deus conhece o seu nome. Ele te chama pelo seu nome. Às vezes até para mudar o seu nome. E Deus falou, Moisés. Respondeu Moisés, eis-me aqui, Senhor. Quando Deus fala, é importante que nós nos posicionemos. Quando Deus fala, é importante que nós respondamos. É importante que nós digamos, Senhor, pode falar. Estou aqui. Quero te ouvir. E Deus começou a dizer para Moisés quem ele é. Ele começou a dizer para Moisés o que estava acontecendo. E ele começou a dizer para Moisés o que ele ia fazer. E nesse cenário, ele disse, Moisés, é você. É você que eu escolhi. É você que eu separei. É você que eu chamei. É você que vai responder. Você é a resposta do clamor do meu povo. É você que vai tirar o povo do Egito e trazer a terra prometida. Diante disso, Moisés se sentiu incapaz. Diante disso, Moisés se sentiu pequeno. Diante disso, Moisés teve medo. E ele começa a indagar. E ele começa a questionar. Primeiro ele diz que não sabe falar. E Deus diz, não tem problema, eu já preparei o teu irmão Arão, que vai falar por você. Mas como é que eu vou chegar diante de Faraó? O que é que eu vou dizer? Ele diga, eu sou
ordena: liberta o meu povo. Mas como é que ele vai crer? Como é que vai fazer? Moisés, eu te darei poder. Eu te darei poder. E como é que eu vou convencer o próprio povo de Israel de que eu sou o escolhido? Deus disse: Moisés, eu estarei contigo. Queridos, eu quero te dizer nesta madrugada, Deus estará contigo. Deus te capacita. Deus fala por ti. Deus é quem vai à frente. Deus é quem prepara o caminho. Deus é quem traz direção. Deus é quem faz o sobrenatural. Não tente fazer a obra de Deus de forma natural. Tem muita gente tentando resolver a questão, matando no peito e resolvendo naturalmente. Não se faz a obra de Deus naturalmente. Não se entra numa live para trazer uma palavra naturalmente. Não se prega naturalmente. Não se ministra louvores naturalmente. Não se ora por pessoas naturalmente. Não se ensina a palavra naturalmente. Não se aconselha ninguém naturalmente. O reino de Deus é um reino sobrenatural. Então a obra de Deus é feita sobrenaturalmente. Mas para andar no sobrenatural, Deus chamou Moisés para viver o sobrenatural. Deus chamou Moisés para que ele andasse no sobrenatural. E ele deu a Moisés poder. Repito, ele deu a Moisés poder. Quando Deus chama alguém, ele capacita. E a capacitação que Deus dá tem um nome. O nome é poder. Se Deus te chamou para pregar, pregue com poder. Se Deus te chamou para cantar, cante com poder. Se Deus te chamou para interceder, interceda com poder. Se Deus te chamou para aconselhar, aconselhe com poder. Se Deus te chamou para ir para uma live, vá com poder. Se Deus te chamou para evangelizar, evangelize com poder. Se Deus te escolheu, diga: eis-me aqui, Senhor, à espera do teu poder. Muitas pessoas tentam fazer a obra de Deus de forma natural. E aí há frustração. Porque não se vive no mundo espiritual com atitudes naturais. Mas só vive o sobrenatural. Só vive o sobrenatural quem é nova criatura. Eis que faço coisa nova, diz o Senhor, Isaías capítulo 43, mas para que o sobrenatural de Deus venha, eu tenho que jogar fora o que é velho. Paulo escreve aos Coríntios, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Para que haja poder, eu tenho que ser nova criatura. O Espírito Santo desceu sobre os discípulos quando eles estavam reunidos no cenáculo, no dia de Pentecostes, e os revestiu de poder. Mas no momento em que eles já haviam passado pelo processo, já haviam deixado para trás o velho, e estavam prontos para receber do Espírito Santo novo. Muitas pessoas indagam: mas eu não recebi a unção, eu não fui cheio, eu não tenho a capacitação, eu não fui ungido, eu não fui consagrado, eu me sinto assim, eu tenho este receio, porque lhe falta poder. Quando Deus chama, é Ele que dá poder. E o poder não vem se você não pegar aquilo que é seu e jogar fora. O poder não vem se você não pegar a sua carne e jogar na cruz. Todo aquele que quiser vir depois de mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Não há outra forma. Não há outra forma de andar no sobrenatural, exceto se você é uma nova criatura. Velhas criaturas não andam no sobrenatural. Moisés passou por um processo para chegar a este ponto em que Deus marca o encontro com ele. 40 anos como príncipe no Egito e 40 anos como pastor de ovelhas no deserto, nas imediações de Midian. Após 80 anos, Moisés estava pronto para começar. Muitas pessoas não têm o discernimento de esperar o tempo de Deus na sua vida. E ficam ansiosas, e ficam angustiadas, e ficam frustradas. Mas meu irmão fez, mas na igreja fulano aconteceu, mas com Beltrano. Pare. Deus marca encontro é com você. Deus estabelece aliança é com você. Deus coloca chamado e propósito para você. Deus tem unção para você. O do outro é do outro. O do pastor é do pastor. O do obreiro, do diácono, do presbítero, do missionário, do evangelista, seja lá do que for, é dele. Mas tem o seu. Deus marca encontros com cada um daqueles que estão na sua presença. A questão primeira é saber se eu estou na presença de Deus. E a segunda é saber se eu joguei fora o que era velho. Como é que eu jogo fora o que é velho? Eu pego a minha natureza e coloco na cruz. Eu pego a minha vontade e desisto dela. Eu abro mão, eu jogo fora. Eu pego a minha bagagem do mundo e abandono. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Eu pego aquilo que eu trouxe. O pecado, toda a transgressão, a maldade, as obras da carne. Conforme Paulo escreve na sua carta aos Gálatas. Você abre mão das obras da carne para dar lugar ao fruto do Espírito. A nova criatura vive o fruto do Espírito. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É isso que a nova criatura vive. E ela abre mão da obra da carne, feitiçaria, prostituição, inveja, glutonaria, bebedice, para viver o novo. E quando eu começo a viver o novo, Deus marca encontro. Moisés vivia o novo. Ele já havia aberto mão de tudo aquilo que ele recebeu no Egito enquanto príncipe foi por 40 anos. No deserto ele aprendeu a ter um outro tipo de atitude, deixando para trás o apego ao Egito. Ele foi criado no Egito, como príncipe, na corte do faraó. Mas, ao mesmo tempo que ele ficou na presença do faraó, na sua corte, com todo luxo, ele passou ao mesmo tempo no deserto. Como se ele estivesse desintoxicando tudo aquilo que ele recebeu durante muito tempo. E quando ele estava pronto, chegou a hora no relógio de Deus, não no de Moisés. Moisés, vem cá. Está na hora. E eu vejo Deus chamando muitas pessoas hoje, inclusive neste tempo de pandemia e crise, dizendo, fulano, está na sua hora. Vem cá. Venha cá. Vamos marcar um encontro que eu tenho que conversar com você. Vamos marcar um encontro porque eu tenho que ministrar algo para você. Deixa eu me mostrar quem sou. Deixa eu me apresentar. Venha cá. Fulano. Venha cá. Tira as sandálias dos pés. Ou seja, joga fora o natural. Joga fora. O Senhor quer te dar sandálias novas. O Senhor quer te dar sandálias novas. Joga fora. Deixa isso aí. Tira, tira. Pode tirar. Venha cá. Chegue à minha presença sem sandálias. Pés no chão. Você tem que se despojar para entrar na presença de Deus. Pés no chão. Reverência.
Eu tenho que me despir do velho homem. E Moisés se aproximou e Deus começou a falar com ele, como quem fala diretamente, objetivamente, de forma audível. Deus fala. E o mais lindo nessa história é que Deus ainda fala nos dias de hoje. O mesmo Deus que falou com Moisés fala com você, fala comigo. Se eu der ouvidos, o que a Bíblia diz lá no livro de Apocalipse? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, isso tudo se fez novo. Isso 2 Coríntios 5,17. Em Apocalipse está escrito: eis que estou à porta e bato. Isso no Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir o seu coração, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Isso João escreve nas suas cartas às igrejas do Apocalipse. Nos dias de hoje, o Senhor está à porta e bate. É uma questão de ouvir sua voz. Moisés ouviu a voz do Senhor. E o Senhor marcou um encontro com ele. O Senhor chamou a atenção dele, o trouxe para perto. Então Moisés tira as sandálias e ele fala... Deus fala com ele. Moisés. Deus não vai te chamar de outro nome, ele vai usar o seu nome. Moisés respondeu: eis-me aqui. Eu sou o Deus dos seus pais. Sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eis que venho, e eis que desci para libertar o meu povo. Essa missão é sua. Mas, Senhor, eu te chamei. Pai, é a minha vontade para a sua vida. Deus tem trazido para pessoas aqui chamados. Deus tem falado com pessoas aqui. É tempo de ouvir a voz do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Pai. Chegou a hora. E Deus, quando ele chamou Moisés, ele capacitou Moisés. Ele entregou a Moisés poder. Pega sua mão, Moisés, coloca perto do seu peito. Tira. A mão estava leprosa. Pega agora a mão de novo, coloca lá dentro. Tira. A mão estava purificada. Pega a tua vara, joga. Vira serpente. Pega de volta. Vira vara de novo. Ah, mas eu não sei falar. Já preparei quem fale por você, teu irmão Arão. Deus preparou tudo. Deus prepara tudo quando ele nos chama. Deus abre caminho aonde não há nenhuma passagem. Ou ainda, o pessoal costuma dizer que ele abre portas até onde não tem nem paredes. Tem pessoas aqui que têm chamado, mas têm se escondido do seu chamado. Não faça isso. Falamos muito sobre isso na live ontem. Vai por bem ou vai por mal? Vai de barco ou vai de peixe? De um jeito ou de outro. Quando Deus tem negócios com alguém, esse alguém vai. Porque Deus prepara tudo. Deus preparou tudo para Moisés desde quando ele nasceu, que houve perseguição. O faraó determinou a morte de todos os meninos hebreus menores de 2 anos. E Deus preparou tudo. Deu a Joquebede, sua mãe, um direcionamento. Pega o menino, coloca no cesto e coloca no rio. E ela teve que confiar que Deus iria guiar a criança. Porque colocou e o rio levou. Miriam, sua irmã mais velha, foi acompanhando de longe lá da margem para ver para onde ia parar o cesto. E Deus direcionou. É aí que entra a palavra linda. Na dependência do Senhor. Deus direcionou aquele cesto até a filha do faraó. E ela viu o cesto,
mandou que tirassem da água, viu o menino, acolheu o menino, reconheceu que se tratava de uma criança hebreia, pelos panos que o envolviam, pelo tipo de cesto também. Não deixou que chegasse ao conhecimento do rei, para que aquela criança não fosse morta, e ela o criou como se fosse seu filho. Ela o acolheu. E ainda mandou procurar a mãe. Ou seja, até isso Deus foi fiel, porque Joquebede teve a oportunidade de amamentar seu filho. Tudo no oculto. O rei não podia saber. E depois disso, depois de desmamado, Moisés foi criado no palácio. Mas o lugar de Moisés não era sendo morto, porque Deus tinha planos para ele. O lugar de Moisés também não era no palácio, porque Moisés não seria príncipe no Egito, seria profeta do Senhor. O lugar de Moisés também não era depois, no deserto, que Moisés, em determinado momento, aos 40 anos de idade, ele começou a tomar conhecimento das coisas, entendeu a situação do seu povo hebreu, e ele tomou as dores dos hebreus e acabou matando um feitor egípcio que maltratava o povo. E foi perseguido e teve que ser banido e fugiu, etc e tal, e cruzou o deserto e foi parar lá em Midian, onde conheceu Zípora, se casou, e lá viveu mais 40 anos. Foi perseguido 2 vezes. Logo que nasceu e depois aos 40 anos. Ele viveu como príncipe, ele viveu como pastor, ele experimentou os 2 extremos, o que é a vida num palácio, o que é a vida no deserto, e depois de passar por tudo isso, ele estava pronto e Deus disse, agora vem. Ele experimentou o que era como uma criança indefesa ser conduzido por Deus pelo rio. Depois ele experimentou o que era ser conduzido por Deus, já homem maduro, num deserto, sozinho, sem mantimento, sem provisão, e cruzou todo aquele deserto até chegar em Midian, onde ele se estabeleceu e constituiu família. Ele poderia talvez até pensar, é isso que Deus tem para mim, eu estou satisfeito, já tenho esposa, já tenho família, já tenho negócio, já cuido das ovelhas do meu sogro, está tudo bem, mas não era isso que Deus tinha para ele. Há pessoas aqui que muitas vezes estão numa situação, está tudo bem, é isso que Deus tem para mim, eu estou satisfeito, e Deus diz, não é isso que eu tenho para você. Não adianta você achar que nesta zona de conforto na qual você se encontra, você está me agradando. Porque chega a hora em que Deus se apresenta e fala, agora eu vou te dizer o que realmente eu quero de você. E passaram-se 80 anos até que isso acontecesse. E nesse período Moisés estava sendo preparado. Moisés estava sendo capacitado. Moisés estava sendo formado, talhado, moldado. E quando chegou o tempo, Deus marcou um encontro com ele e diz, agora você vem aqui. Venha me conhecer. Até aqui você me conheceu de ouvir falar, agora você vai andar comigo. Chega um tempo em que Deus te chama para andar com ele. Eu glorifico a Deus porque, apesar de tantas situações que já houveram na minha vida, chegou o tempo de andar com ele. Chegou o tempo de andar com ele e viver o sobrenatural de Deus. Eu quero te dizer que o tempo do Senhor acaba chegando mais cedo ou mais tarde. Mas eu tenho que estar disponível. Eu tenho que estar atento. Eu tenho que estar interessado naquilo que Deus tem. Eu tenho que estar pronto a dizer como Moisés, eis-me aqui, Senhor. Depois ele teve medo, depois ele se sentiu inseguro, e Deus foi provando. Eu te dou poder, eu coloco um porta-voz para falar por você, eu serei contigo. E Moisés obedece. Há momentos conturbados, há momentos difíceis, há momentos em que Deus se ira contra Moisés, porque Moisés falhou em relação à questão da circuncisão do seu filho. Mas em todo o tempo, Moisés não abriu mão
da presença de Deus. E começa essa caminhada, e vem as pragas, e vem a saída do Egito, e vem então a caminhada, e vem a rebeldia do povo, e vem o bezerro de ouro, e uma série de coisas. Deus se aborrece. E quando você chega lá no capítulo 33, o que eu li até agora está no capítulo 3 de Êxodo, quando você chega lá no capítulo 33, Deus se aborrece e diz: eu não vou mais com esse povo, meu anjo vai à frente do povo, e vocês vão, e então vão entrar na terra prometida, eu cumprirei minha promessa, mas o meu anjo é que vai guiá-los e vencer as batalhas por vocês e lhes entregar a terra prometida. E Moisés disse: não, não me faça subir daqui se o Senhor não for comigo. Tudo que eu vivi até aqui não é para continuar se a tua presença não for comigo. Eu não desisto, eu não abro mão, eu não negocio, eu não quero outra coisa que não for a tua presença. Eu não sei o que você tem passado na sua vida, eu não sei que tipo de situações ou desafios têm estado à sua frente, mas eu posso lhe garantir uma coisa: não abra mão da presença de Deus. Não negocie por nada sua unção, seu chamado, o propósito de Deus na sua vida. A presença de Deus é fundamental e sem ela não dá para viver, como a Cristiane escreveu. Sem a presença de Deus não dá para viver. Eu não sei como é que tem gente que consegue viver sem a presença de Deus, eu não consigo. Eu faço minhas as palavras de Moisés: Senhor, não me faça sair daqui se o Senhor não for comigo. Senhor, não me faça pregar o evangelho se o Senhor não for comigo. Não me faça ministrar louvor se o Senhor não for comigo. Não me faça orar por pessoas se o Senhor não for comigo. Não me faça profetizar se o Senhor não for comigo. Não me faça sair daqui. Não me leve para uma live. Não me leve para uma viagem. Não me leve para um encontro. Não me leve para um aconselhamento. Não me leve a um telefonema. Não me leve a lugar nenhum se a tua presença não for comigo. Senhor, eu não abro mão da tua presença. E então Moisés compreendeu e viveu, talvez como poucos, na presença de Deus. Deus falava com Moisés face a face. Deus tinha um relacionamento, uma comunhão com Moisés, simplesmente inimagináveis. Moisés subia ao monte para falar com Deus. Quando ele descia, o rosto dele brilhava. Ele tinha que muitas vezes cobrir o rosto com um véu, porque as pessoas não conseguiam nem olhar para ele. O que é isso? O nome disso é a presença de Deus. Ele marca o encontro com você para você começar a andar na presença dele. Deus marcou um encontro com Moisés para que Moisés começasse a andar na presença dele. Moisés já tinha passado por muitas experiências, Deus já o havia livrado de muitas situações, mas chegou um momento em que Deus disse: agora você vai andar comigo. E eu creio que Deus tem chamado pessoas para andarem com Ele. Eu creio que Deus tem escolhido pessoas para estarem na sua presença. Eu entendo piamente e acredito que Deus tem separado pessoas para estarem na sua presença. Eu tenho ouvido a voz do Senhor fazendo convite: vem comigo. Anda na minha presença. Anda comigo. E como é que alguém pode viver na presença de Deus? Ora, faça a vontade do Senhor. Começa com uma frase: eis-me aqui. Emprego. Senhor, esse emprego que eu tenho é o que o Senhor deseja para a minha vida? A casa onde vivo é onde o Senhor quer que eu viva? A cidade onde moro é a cidade que o Senhor quer que eu more? O curso que faço, a formação, a profissão que tenho é aquela que o Senhor quer que eu tenha? Chegar a um nível de intimidade, comunhão com Deus, tamanho, que você não dê um passo sem antes falar com Ele. Senhor,
Eu recebi um convite, o senhor quer que eu vá? Senhor, eu recebi uma proposta, o senhor quer que eu aceite? Não é o que eu quero, mas que ele cresça e eu diminua. Eis-me aqui. Eu contei para vocês, eu recebi propostas de trabalho, agora durante a pandemia, deve ter uns 2 meses. 2 propostas. E eu perguntei, Senhor, é isso que o senhor quer? Deus disse, não. Não é? Então tá bom, Senhor, eu não aceito a proposta. Ao mesmo tempo, Deus disse, vá para a live, vá pregar o evangelho, vá fazer intercessão. Mais recentemente, vá aconselhar, vá profetizar, vá orar com as pessoas, vá se entregar, vá servir. Eis-me aqui, Senhor. Que horas? O tempo todo. Eu quero de você tudo, porque eu te dei tudo. Eu quero você nas minhas mãos. Eu quero sua vida nas minhas mãos. Eu quero o seu Isaac no meu altar. Entenda que foi que no momento em que Abraão ofereceu Isaac, que Deus carimbou a bênção. Até então era promessa. Ele carimbou a bênção quando Abraão entregou Isaac, porque Deus disse, não faça nenhum mal ao menino. Quando Abraão já levantou o cutelo para ferir a criança. Deus disse, pode parar. Não faça nenhum mal ao menino. Porque agora eu sei que temes a Deus. E por isso, eu confirmo a minha bênção. Deus está esperando é você entregar. Tem muita gente que anda frustrada para baixo, para cima. Senhor, mas por que não acontece comigo? Fez fulano, beltrano. Você soube o preço que fulano e beltrano pagaram? Não, você não soube. Que preço a gente não paga e sai por aí anunciando. Eu sei o preço que eu pago para estar aqui. Mas eu não saio aqui falando. Sei e Deus sabe. E no máximo minha esposa sabe. Porém, não é para os outros saberem. É secreto. É você e Deus. Sou eu e Deus. O que não pode acontecer é os outros olharem. Ah, mas eu quero aquilo. Então tá, você quer pagar o preço que ele paga? Eu quero pregar como ele prega. Tá, mas você quer pagar o preço que ele paga? Eu quero profetizar como ele profetiza. Tá, mas você quer pagar o preço que ele paga? Ou que já pagou? Ah, mas eu quero ensinar como ele ensina. Eu quero ter esse dom. Eu quero aprender. Eu quero saber como ele sabe. Você já pensou em pagar o preço que se paga? Ah, mas eu quero essa mesma unção. Olha que palavra poderosa. A mesma unção. Eu fico encantado com a palavra de Deus. Há um momento em que Elias passa e ele lança sua capa sobre Eliseu e continua andando. Eliseu para tudo e segue e corre atrás de Elias e fala, espera um pouco, eu vou só... Imagina até ele ofegante dizendo, espera um pouco, Elias, espera, eu vou só ali beijar meu pai e minha mãe e já volto. E Elias diz assim para Eliseu, vai e volta, porque você sabe o que eu fiz com você. E sem dizer uma palavra. Na verdade, Elias lançou a capa, dizendo para Eliseu, estou te chamando. Deus me mandou te chamar. Porque Deus falou com Elias, dizendo que Elias iria ungir o seu sucessor. E interessante, sabe onde foi que Deus falou com Elias? Isso, em Horebe. O mesmo monte da sarça que ardia. O monte de Deus. Que linda é a palavra do Senhor. E Eliseu voltou, ele foi se despedir dos seus pais, ele tinha 12 juntas de bois, ele matou os bois, ele usou a lenha, a madeira daquelas juntas de bois, e fez um churrascão, distribuiu para quem precisava, quebrou qualquer possibilidade de plano B, de voltar atrás, não havia mais. E detalhe, Eliseu não era o desocupado, Eliseu não era um pobre coitado, ele era o dono das juntas de bois, ele era o dono dos bois.
Ele era o empreendedor, ele era o empresário, ele era o patrão. Ele não é empregado de ninguém, não tem nada a perder. Jesus nunca chama quem não tem nada a perder. Ele não chama o inútil que está ali sem fazer nada, esperando cair do céu, ou dependendo do socorro dos outros. Eliseu quebrou qualquer possibilidade de voltar atrás. É como se ele cruzasse uma ponte e mandasse explodir a ponte. Eu não tenho como voltar. Quando você se entrega, é caminho só de ida. Ah, mas e o livre-arbítrio? Quando você aceita o chamado, você renuncia ao livre-arbítrio. Quando eu aceitei o chamado de Deus na minha vida, eu renunciei o meu livre-arbítrio. Hoje eu não posso mais voltar atrás. Quer pagar esse preço? Hoje eu não posso mais recuar. Porque eu vou por bem ou vou por mal. Eu vou com minhas pernas ou eu vou de peixe. Igual Jonas. E eu não quero ir de peixe. E Eliseu foi. E num determinado momento, depois de muitos anos andando com Elias, Elias vira para Eliseu, sabendo que já estava próxima a hora da sua partida, que Deus iria recolhê-lo, que Deus revela para os seus profetas o que ele vai fazer. Deus revelou para Elias o que ele ia fazer. E Elias vira para Eliseu e diz assim: você pode pedir o que você quiser. E Eliseu pediu: eu quero porção dobrada do teu espírito. É interessante, eu fico encantado com isso, porque Eliseu não pediu: eu quero porção dobrada do Espírito de Deus. Não, eu quero porção dobrada do Espírito que você tem. Eu quero a unção dobrada que você tem. Elias olhou para ele e disse: você pediu algo tão duro, porque o preço que eu paguei é tão alto. Mas será do jeito que você pediu, se você estiver comigo, quando o Senhor me recolher. Eu imagino que a partir daquele momento Eliseu nunca desgrudou de Elias. Elias ia comer, Eliseu comia do seu lado. Elias ia dormir, Eliseu dormia do seu lado. Elias ia caminhar, Eliseu caminhava do seu lado. Elias ia fazer pipi, penso que Eliseu ficava por perto. E quando chegou o momento, Elias realizou seu último milagre. Com a sua capa, ele feriu as águas do rio Jordão e o rio se abriu. Os dois atravessaram, Elias e Eliseu. As águas voltaram ao normal. Do outro lado, Deus recolheu Elias. Quando Deus recolheu Elias, ele deixou cair a capa. E Eliseu pegou a capa. E com a mesma capa, começou a se cumprir a profecia, a palavra, a promessa. Com a mesma capa, Eliseu iniciou o caminho de volta. Ele feriu o Jordão. E as águas se abriram. E ele atravessou. Com a mesma capa. Queridos, Deus tem marcado encontros com pessoas para receberem essa unção. Para receberem esse chamado. Queridos, eu creio no mesmo Deus. Deus tem me dirigido a falar com pessoas durante este tempo. Lançado o meu manto, a minha capa espiritual sobre elas e dizendo: você quer ser meu discípulo? Jesus fez o mesmo quando ele convidou Pedro, quando ele convidou João, quando ele convidou Tiago e os demais. Segue-me. Eles largavam tudo e começavam a andar com Jesus. Eu sei que o ministério que Deus tem na minha vida também é um ministério de ensino. E eu tenho dito a algumas pessoas: você quer ser meu discípulo? Eu tenho lançado a capa. Você vai pagar um preço alto. Mas Deus vai andar com você. Você vai ouvir a voz do Senhor como eu ouço. Você vai ter experiências com Ele como eu tenho. Você vai falar com Ele como eu falo. E Ele vai te responder como Ele me responde. Você vai viver milagres como eu tenho vivido. Você experimentará o poder de Deus como eu tenho experimentado. Você verá o mundo espiritual como eu tenho visto. Você terá poder como Deus tem trazido. Mas você vai pagar um preço muito alto.
Eu creio no mesmo Deus de Elias. Eu creio no mesmo Deus de Eliseu. Eu creio no mesmo Deus de Moisés, que também ungiu Josué, seu sucessor. Eu creio num Deus que unge e que transfere sucessão e unção para discípulos. Moisés fez um discípulo. Elias fez discípulo. Jesus fez discípulos. E Jesus mandou ir por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, versículo 19 e 20. E lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16. Ide fazei discípulos de todas as nações. Discípulos. Você lança o manto. Você lança a capa e você chama. Venha. Venha. Deus está te chamando. Venha andar com Deus. Primeiro você vai andar comigo. Depois você vai andar com as suas próprias pernas. Primeiro, Eliseu andou com Elias. Depois Eliseu andou com as próprias pernas. E é poderosa a promessa do Senhor, porque a palavra do Senhor, ele vela por ela. Ela não volta vazia. Eliseu pediu exatamente a porção dobrada do espírito de Elias. E ele realizou o dobro, exatamente o dobro de milagres, mas sendo um, depois de morto. Um soldado morto caiu sobre a sepultura de Eliseu, onde só já havia os seus ossos, e ressuscitou. O soldado ressuscitou. Se cumpriu a promessa. Josué foi separado, escolhido por Deus, sucessor de Moisés. E é lindo quando a Bíblia fala, Moisés primeiro diz para ele, já no final da sua vida, e depois o próprio Deus diz para Josué, Moisés, meu servo, é morto, mas assim como fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. E ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Não te aparte do livro da lei, medita nele de dia e de noite, para teres o cuidado de guardares tudo o que vos tenho ordenado. Seja forte e corajoso. Primeiro Deus fala com Josué através de Moisés e depois Deus fala com Josué diretamente, quando Moisés já tinha sido recolhido. Eu creio nesse Deus. E eu posso confiar que ele faz do mesmo jeito, porque ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus. E eu estou aqui na terra para fazer discípulos. Não é para outra coisa. E nós lançamos a capa quando Deus manda. E a oportunidade é dada. É por isso que Deus tem falado tanto ao meu coração sobre a sua presença. Hoje foi uma bênção. Porque alguém que nós temos ensinado já começou a experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida. E queridos, isso é maravilhoso. Olhar, Deus nos dá filhos, mas Deus também nos dá filhos na fé. E como é especial ver os nossos filhos irem mais longe do que nós. Ver que os nossos filhos têm capacidade de ir mais longe. Que eles podem, como flechas na mão do guerreiro, atingir o alvo mais longe, serem lançados. O Salmo fala isso. Bem-aventurado aquele que enche deles, porque eis que os filhos são herança do Senhor. O fruto do ventre, o seu galardão. Eles são como flecha na mão do guerreiro. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava.
Deus nos dá filhos naturais, isso é bênção, mas Deus também nos dá filhos espirituais. Isso também é bênção. E pela misericórdia do Senhor, Ele nos ensina fazendo discípulos. Como Ele mesmo nos discipula, Ele nos ensina a fazer discípulos. E assim o reino de Deus é edificado. E é tão lindo quando a gente observa a mão de Deus fazendo de forma perfeita. É especial ver a palavra de Deus se cumprindo. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a fim de que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Fazer discípulos é algo bom, perfeito e agradável. Ninguém disse que é fácil, mas é uma benção. Ninguém disse que não dá trabalho. Quem tem filho sabe que dá trabalho, mas vale a pena. É especial. É agradável. É a vontade de Deus. Gerar filhos é bênção. A esterilidade é maldição, inclusive no mundo espiritual. Inclusive no mundo espiritual. O estéril, isso já desde os tempos bíblicos, ele era amaldiçoado. Então como é que eu gero filhos na fé? Discípulos. Discípulos. Que um dia ocuparão o meu lugar. Que um dia irão onde eu não posso ir. Que um dia alcançarão mais longe onde eu não pude alcançar. Esse é o propósito de Deus. E no reino de Deus, verdadeiramente, eu não estou falando com o pensamento humano. Estou falando do pensamento do Senhor. Nós nos alegramos quando preparamos alguém que se torna melhor do que nós. Que se torna mais capaz. Eu espero viver para ver os frutos desse chamado. Eu espero ver os meus discípulos fazendo discípulos. Porque isso garante a continuidade de um ministério. Isso garante a perpetuação da bênção do Senhor. Que é de geração em geração. Isso se aplica ao mundo natural, filhos naturais, né? Pai, filho, neto, bisneto. Mas no mundo espiritual também, discípulos. Discípulos dos discípulos. No tempos de Elias, de Eliseu, havia escola de profetas. Se fazia discípulos. Nos tempos de Jesus Cristo, Jesus fez discípulos e os ensinou os seus discípulos para que eles, depois que Jesus partisse, fizessem discípulos. Paulo teve discípulos. Você vai encontrar Tito, Timóteo, Filemão, discípulos de Paulo. A Bíblia é a mesma. Paulo, apóstolo, fez discípulos. E você encontrará na tradição, que são os textos que extrapolam a Bíblia, mas são textos que contam história, inúmeros discípulos. A Bíblia mostra que nós somos chamados para fazer discípulos. Ou seja, eu tenho que estar conectado a alguém e depois alguém estará conectado a mim. Eu tenho que estar coberto por alguém e depois alguém será coberto por mim. Isso tudo começa, sabe quando? Quando eu tenho um encontro com Deus. Isso começa no momento em que Deus marca o encontro comigo. E eu começo a andar na sua presença. Se você deseja realmente ter experiências com Deus, primeira coisa,
Primeira coisa que precisa ser feita para que você se torne um discípulo, você tem que andar na presença de Deus. Eliseu andava na presença de Deus. Josué andava na presença de Deus. Deus não pega um que está por aí perdido, agora você vai ser discípulo. Não. Ele pega quem está na sua presença e indica quem será o seu discipulador. Mas primeiro você tem que estar na presença de Deus. Se você está na presença de Deus, então você pode dizer, Senhor, eu preciso ser discipulado. Primeiro você tem que estar na presença de Deus. Isso é o princípio da igreja. Desde os tempos do Pentecostes, nascimento da igreja primitiva, até os dias de hoje. Quer um exemplo? A gente tem estudo bíblico todo sábado. Todo sábado. E eu lancei o convite aqui muitas vezes. Poucas pessoas se interessaram. Ali é uma prova de quem realmente está disposto a andar junto, a aprender, a ser discipulado. É a partir daí que nasce o compromisso. E é assim que Deus trabalha. Acabei falando muito, me empolguei, mas o tempo passou e nós precisamos orar. Caderno de oração nas mãos. Temos 4 minutos para orar. Me animei demais na pregação hoje. Vamos orar, queridos. Senhor Jesus, eu te agradeço por este tempo de aprendizado da tua palavra. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu quero apresentar, Senhor, este caderno de oração mais uma vez, com todos os nomes que estão aqui. O Senhor sabe que diariamente nós temos folheado este caderno na tua presença, apresentando cada nome, apresentando cada vida, cada família, cada necessidade, cada enfermidade, cada problema financeiro, cada situação de desemprego, de processo na justiça, de processo no INSS, cada ministério, cada casamento, cada problema espiritual, emocional ou físico, cada, Senhor Jesus, maldição, cada opressão, cada possessão maligna, cada necessidade familiar, cada vida que precisa ser alcançada pelo teu reino, cada pessoa que tem apresentado seus familiares que ainda não conhecem a Jesus para que se convertam e entreguem suas vidas ao Senhor, cada ministério, cada pastor que tem pedido suporte, cada congregação, cada cantor, cada pastor, cada obreiro, cada vida, Senhor Jesus, que tem colocado, tem trazido seus familiares. Oh, Pai, cada família que está passando por momento de aflição causada pelo luto da perda de um ente querido, de alguém querido. Pai, eu apresento cada um dos discípulos que tem os seus nomes escritos aqui. Eu te apresento, Senhor Jesus, cada vida, cada lar, cada pastor, cada servo. Pai, visita cada situação em nome de Jesus. Eu apresento, Pai, todos estes nomes. E para a glória do Senhor, eu te peço, Senhor, visita cada um. Porque nós temos recebido, ontem mesmo tivemos testemunho na live, nós temos recebido respostas. O Senhor curou hemorragia e mioma. E nós cremos que muito mais o Senhor fará. Porque Deus tem poder e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória e o louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Pai, eu te agradeço, eu te exalto, eu te dou glória, em nome de Jesus. Também abençoo os irmãos que estão comigo, cada irmão, cada irmã, cada pedido de oração, cada situação, todos que estão comigo agora ao vivo e os que estarão noutros momentos, acompanhando as lives durante os próximos dias ou semanas, o Senhor é quem sabe. Eu apresento estas vidas e agradeço a Deus por todas elas. Dá a cada um uma noite de descanso, de paz e de refrigério. Toca nos corações. Aqueles que tiverem necessidade, Senhor, leva-os a nos procurar para nós podermos orar juntos e assim abençoarmos uns aos outros para a glória de Deus. Dá a todos uma noite de descanso, de paz e de repouso. E que juntos, estejamos juntos amanhã, novamente às 22 horas, para a glória de Deus. Um forte abraço, fiquem todos com Deus, eu te espero amanhã às 22 horas.